Eu li uma frase essa semana que ela fala assim: cada um só dá o que tem. E aí eu fiquei refletindo e eu fiquei assim: o que você tem que você de bônus poderia oferecer a alguém? E analisando essa pergunta, eu cheguei a um ponto que eu falei assim: o que somos? O que define cada um? E a conclusão que eu cheguei é que a gente é quem a gente se tornou até esse momento. Então, os nossos traumas, medos, os nossos sonhos que já realizamos, as felicidades que já vivemos, os amores que já vivemos, a forma como a gente foi criado na nossa família, a forma como recebemos amor quando éramos criança. E quando a gente analisa isso, a gente vê que cada um é individual. Por isso que cada um vê algo de uma forma, cada um reage de uma forma. E o mais legal de tudo é que o ser humano, ele não pode ser definido por apenas uma palavra. Ele não pode ser definido por apenas uma frase. Cada pessoa é diferente da outra. E aí muitas vezes eles falam: se o seu pai é alcoólatra, você vai ser alcoólatra. Mas nem sempre. É por isso que a gente não consegue definir todo mundo. Porque cada pessoa é diferente. Cada pessoa lida de uma forma diferente. Igual da mesma forma que, se eu não fui criado em um lar onde o pai era alcoólatra, eu não vou ser igual uma pessoa que foi criada em um lar onde o pai era alcoólatra. E eu não vou entender a dor daquela pessoa. Eu vou respeitar, mas entender e sentir aquilo que aquela pessoa sentiu, eu não consigo. E mesmo se eu passasse, a minha experiência ia ser diferente da experiência da outra pessoa. Agora, falando um pouco de mim agora, eu sou o tipo de pessoa que quando eu tô numa relação, eu só saio quando eu tiver a certeza que eu entreguei tudo de mim. Eu só saio quando eu tiver a certeza que tudo que tava no meu alcance eu fiz. Comenta aqui nos comentários se você também é esse tipo de pessoa. Porque quando a gente analisa essa frase, ela é pesada. E ela é pesada porque se a gente entrega tudo que a gente tem e a gente faz de tudo, o que sobra pra gente? Qual que é a nossa garantia? O que você ganha com isso? Você ganha a expectativa dos outros que vão olhar pra você e falar assim: ele fez de tudo por aquele relacionamento. Ele amou até o final. E acabou, mas não foi culpa dele, porque ele fez de tudo. Você ganha a garantia de que se você entregar tudo de você, essa pessoa não vai sair da sua vida? É uma frase pesada e é difícil de se analisar. Eu não quero que você passe pano pra você, porque às vezes a gente precisa ser cruel, a gente precisa se perguntar o porquê. Então você tem que analisar o que o outro tem pra te oferecer. Porque às vezes você tá com sede e a outra pessoa tá te oferecendo suco. Mas você aprendeu que na sua vida inteira foi água que matava a sua sede. E água essa pessoa não tem. E eu gosto muito de visualizar quando a gente tá conversando sobre algo. Então vamos supor que você tá pintando uma árvore com essa pessoa. E quando você abre o estojo, tem várias cores. Mas você olha direto pro verde, você procura o verde. Porque você aprendeu que a árvore tem que ser verde. Só que acontece que tem várias cores, mas não verde. E aí cabe a você parar de pintar, ou cabe a você pintar de amarelo e depois passar a cor azul por cima. E aí vai ter uma variação de verde. E aí você tem que analisar se esse verde vai ser suficiente para você. Se essa variação de verde vai te completar. Porque se não te completar, algumas coisas são realmente negociáveis. E aí você vai ter que procurar o verde em outro estojo. Lidar com a diferença do outro é muito importante. E eu não tô desvalorizando isso. Porque quando você cede alguma coisa pra ela ficar feliz, ela também vai ceder alguma coisa pra você ficar feliz. E é uma troca. Isso é uma construção. Mas algumas coisas, infelizmente, por conta da nossa criação, por conta da nossa vivência, é inegociável pra você. E você não vai conseguir mudar ninguém. E que bom! Que bom que você não consegue mudar ninguém, porque assim ninguém consegue te mudar também. Uma pessoa só vai mudar se ela passar por algo muito traumático, por algo que doa muito, mas ela escolheu. Essa pessoa escolheu mudar. Ela não mudou porque você falou. Coloca isso na sua cabeça, porque quando a gente entende essa situação, tudo fica mais claro. Às vezes a gente fica em algo esperando uma mudança, esperando que essa pessoa vai mudar, mas às vezes isso é o máximo dessa pessoa.
Às vezes ela tá te entregando tudo. Tudo que ela pode fazer, ela tá te dando. E não adianta você falar assim: "Eu não gosto que faz isso me machuca". Às vezes, o tudo dela ela já tá oferecendo. E aí cabe a você escolher se vai aceitar isso ou não. Tem uma frase que a Débora Seco falou em uma entrevista com o Bial, e ela é muito famosa. Você já deve ter visto ou lido em algum lugar. A gente não é quem a gente quer ser. A gente é quem a gente consegue ser. E essa frase, quando ela não fala se lamentando. Ela fala de uma forma onde isso já tá consolidado na mente dela. Porque às vezes a gente não vai conseguir ser aquilo que o outro quer que a gente seja. Porque muitas vezes a gente não vai conseguir ser perfeito. E aí eu quero que você mude algumas coisas na sua vida. Ao invés de você se perguntar por que ele tá fazendo isso, por que ele tá me machucando, por que, que ela continua e ela insiste em fazer isso, sendo que eu já falei pra ela 1 milhão de vezes que eu não aceito. Para de fazer essas perguntas e começa a fazer a pergunta sobre o que você vai fazer referente a isso. Porque ou você aceita, você se adapta, ou você sai e procura outra pessoa. Não tem um meio termo. Então a melhor escolha que você deve fazer é pensar a longo prazo. Essa situação vai te deixar feliz? Se sim, beleza, ótimo, tá perfeito então. Agora, se não, só você pode escolher. Não é porque alguém fala, não é porque você viu um vídeo. Não. Você tem que escolher. A vida é feita de escolhas. Eu não tô falando aqui pra você pensar assim: "Ah, você tá escolhendo e você tá esperando a pessoa perfeita". E a pessoa perfeita não existe. Eu sei que não existe, mas tem algumas situações que não tem meio termo. É aquilo e é aquilo. Então, basta você escolher. Me fala aqui se vocês concordam ou não. Eu acho que quando a gente conversa, a gente expande. E às vezes um olhar que eu não estava tendo, você pode fazer eu enxergar. Eu acho que o conhecimento, ele não é sólido. Ele não é algo único. Ele é expansivo. E quanto mais a gente conversa, mais a gente lê, mais a gente aprende. E eu aprendo muito com vocês também. O meu nome é Edri, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, já deixe seu joinha, porque ajuda demais. Deixe seu comentário pra gente conversar e debater sobre isso. E até o próximo vídeo.